Você, para eu desenvolver o negócio do estádio, porque eu tive uma reunião na época do Corinthians, né? Para o negócio do estádio. Você é a favor do estádio? Você assim, você fala assim, pô, eu quero que o meu time, que o Flamengo tenha um estádio. Você, pessoalmente. Totalmente. Especialmente depois que demoliram o Maracanã, estupraram o Maracanã e construíram aquela coisa que está lá. Que é um estádio. Você tem uma ideia, Casão? O Maracanã ele é tão caro que você pega o borderô dos jogos, o Flamengo joga para 60 mil pessoas. Tem jogos que as taxas do estádio são maiores do que o dinheiro que sobra para o clube. Não dá para jogar no lugar desse. É tudo muito caro. Esse edital, a gente viu aí, tem que servir canapé para deputado, para vereador, para sei lá mais quem, camarote. É tudo atrelado ao governo. O estádio é ruim, como estádio de futebol, a atmosfera é ruim. É que é difícil falar isso porque o nome Maracanã, o local é icônico, é histórico, o local. Mas o estádio não existe mais. Tem só a casca do Maracanã, você vê do lado de fora, lá dentro é completamente diferente. O antigo Maracanã, não. Era um estádio espetacular, imponente, grandioso, as arquibancadas monumentais, democrático, tinha geral para o povo, para o povão. Tinha do camarote a geral, do rico ao pobre, todo mundo entrava lá. É um estádio absurdamente sensacional, Maracanã. Concebido nos anos 40 e inaugurado em 1950. Esse estádio que está lá é uma roubada. É caro, tem todos esses penduricalhos aí ligados a governo, a políticos, e eu acho que ele serve como um paliativo longo, né? Até que o estádio fique pronto. Mas o Flamengo, na condição que está, ele tem que meter a cara e ter seu próprio estádio. Eu era contra a ideia no passado, mas depois que demoliram o antigo Maracanã, partiram para esse, e com todos os problemas que esse Maracanã carrega, eu acho que o Flamengo tem que partir sim para ter o estádio dele. Agora, o estádio de futebol não pode ser um espaço que fica ocioso a semana inteira. Isso é um outro ponto importante. Estádio de futebol vai ter jogo o quê? A cada uma semana, a cada 15 dias, às vezes, né? Então você tem que ter atividades ali paralelas que gerem receita. Senão vira, é o que eu falo, vira casa de praia. Porque o negócio fica lá tirando despesa todo dia da despesa. Aí você vai lá uma vez a cada 2 meses, né? Você paga caro e você quase não utiliza. Então, o estádio de futebol tem que ter visitação, tem que ter eventos. O do Palmeiras é exemplar. E por que é exemplar? Porque foi elaborado não por dirigentes de futebol, aquilo ali foi pensado por gente do ramo, né? Nessa parceria da construtora com o clube. E aí a coisa funciona, não só com espetáculos musicais, com vários shows, mas também com vários eventos que acontecem no Allianz Parque. Então, acho que esse é o modelo que o Flamengo tem que seguir, para que aquilo gere receita todo o tempo. Senão, realmente, o estádio de futebol vira uma solução no dia de jogo, um problema nos outros dias do ano. Então, Rapidinho, Casão, só vou uma passar coisa. para você, só um pitaquinho rápido meu. Eu concordo muito com essa história do Mauro, e eu adorava o Maracanã, eu morei no Rio, eu gostava muito do Maracanã. Mesmo o Maracanã das primeiras reformas lá ainda era muito legal. Esse Maracanã novo, e eu fui na final da Copa do Brasil, cara, o Flamengo lotou o seu espaço na torcida, tinha gente pra caramba, gritou, era uma atmosfera muito, muito pesada, muito forte mesmo. Mas isso que o Mauro falou é um time um estado com uma acústica estranha. Parece um pouco Morumbi até, apesar de ser coberto. Que você pode berrar, se esgoelar lá, que parece que não faz tanta pressão. Foi o que eu senti, que é muito diferente do Maracanã, o Maracanã antigo, que cabia lá 100 mil pessoas. Mas desculpa, meu parecer, mas fala aí. Não, então, eu perguntei isso pro Mauro, porque na época do Corinthians, né, que estava se discutindo o estádio, tinha o Pacaembu. Né? Não esse Pacaembu, que aí tá virando o Maracanã de hoje. Né? Isso. Esse Pacaembu tá virando o Maracanã de hoje. Mas naquela época era o Pacaembu como o Maracanã antigo. Enfim, eu estava numa roda, sentado no hotel, acho que era uma final com o de Santos, estava eu, Andrés, Tite, acho que era Tite, Edu Gaspar, né? Uma turma. Eu cheguei, eles tinham almoçado, eu cheguei para conversar e sentei ali. Aí eles olharam para mim e falaram assim: Casão, o que você acha da gente fazer um estádio? Eu falei, gente, eu sou contra o estádio. Fazer o estádio. Pô, pega o Pacaembu. Tá? Os caras, não, o Corinthians é um time que tem que ter o estádio. Assim, como que eles fizeram uma pergunta para mim e eu tinha que confirmar aquilo que eles queriam, a resposta que eles queriam ouvir. E eu dei uma resposta que eles não queriam ouvir. Aí, pô, tá louco, não sei o quê. Não, tem que ter um estádio, tem que ter um estádio. Ok, eu sou contra o estádio do Corinthians. Agora não, agora não tenho nem argumento para falar que eu sou contra, porque o Pacaembu também está virando um Maracanã. Enfim, porque o Corinthians fez um estádio. O Corinthians, eu não estou comparando a organização administrativa do Corinthians com a do Flamengo, mas eu estou comparando
o estilo, né, de clube que é time de massa, muitos torcedores, o segundo clube com maior torcida, o primeiro é o Flamengo. Então, quando você olha times assim, você fala, pô, esses times não tem problema nenhum, é só lotar o estádio que vai ter a renda, vai ser time rico, vai contratar, fazer grandes times e tal. O Flamengo consegue fazer isso. O Corinthians não consegue, por quê? Porque tem uma dívida gigantesca lá naquela arena lá, gigantesca na arena, e a renda não é do Corinthians. Tem que pagar a caixa, tem que pagar a dívida. Então, o Corinthians deu um passo muito maior que a perna, tá? E o resultado disso nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo agora. Já 3 anos para cá, né? 3 anos para cá, mas agora você olha para o Corinthians e fala assim, pronto, qual é o diagnóstico qual é a doença que o Corinthians tem que está difícil de curar? A Arena, Neoquímica Arena. Essa é a doença do Corinthians, que tá fazendo o paciente ficar em coma, né? O Corinthians começou a ficar doente, foi evoluindo a doença, foi evoluindo. Nos últimos 3 anos, ela foi ficando mais grave, e hoje, 2024, o Corinthians está em coma financeiramente, em coma politicamente, em coma administrativamente e em coma com a bola rolando. E essa doença, essa situação do Corinthians, a causa é a Arena, a Neoquímica Arena. Né? Por isso que eu perguntei para o Mauro, e a resposta dele eu concordo com o Mauro. Porque seria interessante o antigo Maracanã. Se não tivessem destruído o Maracanã antigo, o Flamengo, eu joguei no Maracanã antigo pelo Flamengo, pela seleção brasileira, contra o Flamengo, joguei contra o Fluminense, joguei diversas vezes no Maracanã e tive o privilégio de jogar a favor também, né? Era uma coisa maravilhosa, era um sonho de qualquer jogador. Qualquer jogador do mundo queria jogar no Maracanã. Qualquer jogador do mundo queria jogar no Maracanã. Até hoje, os jogadores da Europa querem jogar no Maracanã, só que eles não sabem mais que Maracanã que é esse. E os jovens jogadores não viram o antigo Maracanã, então eles não têm comparação. Eles chegam lá, nossa, como o Maracanã é bonito. Eles não têm a mínima noção de como o Maracanã era bonito, né? E o Corinthians não tem essa condição. Para o Corinthians, seria melhor o Pacaembu. Pegaram o Pacaembu naquela época, reformaram o Pacaembu, né? Para banheiros e tal, ficar uma coisa mais. Não é mais moderna, ficar uma coisa mais saudável para o público e para os próprios jogadores, imprensa e tudo mais. Então, em relação ao Flamengo, eu tô com o pé atrás ainda, viu, Mauro? Eu fico olhando e falo, puta merda, estádio. Aí, que nem você falou, o Landim falou que não vai prejudicar o time. O time não vai enfraquecer. Mas será? Será? Porque esses caras, Mauro, eles querem ficar para a história, independentemente de qualquer coisa. Então, quem fez a Arena do Corinthians? Na época, acho que foi o Andrés, né? Foi o Andrés. Quem vai fazer o estádio do Maracanã? Quem vai fazer o estádio do Flamengo? Landim. E eles não estão preocupados com o que vai acontecer depois. Porque lá, daqui 50 anos, ninguém vai falar, ninguém vai contar a história do depois do estádio. A história vai ser, nossa, o Corinthians ficou muito tempo sem. Quem foi que construiu? Foi a gestão X. O Flamengo, a maior torcida do Brasil, uma equipe várias vezes campeã do mundo, sempre jogou no Maracanã, mas depois fez seu estádio. Quem fez? Landim. Mas o pós, daqui 100 anos, 50 anos, ninguém vai contar, ninguém vai falar quanto o clube sofreu por causa do estádio. Eu acho que o Flamengo não vai ter esse problema, mas eu fico com o pé atrás. Eu sempre fico desconfiado, sabe? Eu fico sempre desconfiado disso. Porque, assim, não é nem Corinthians nem Flamengo, mas, por exemplo, a arena lá em Manaus. Fizeram um estádio maravilhoso em Manaus. Quem que joga lá? Que campeonato tem lá? O Campeonato Amazonense? Rio Grande do Norte. Tem a Arena das Dunas, maravilhosa. Mas e aí? O que acontece lá? Assim, operações de estádio são sempre. Nunca são simples. Suspeitas. Né? Mesmo a do Palmeiras, que é super elogiada, tal, tem suas questões, às vezes não tem jogo lá. E o Palmeiras encara para tentar também chegar na liderança do campeonato,
precisa de um tropeço do Flamengo, é verdade, encara o Fortaleza na arena lá de Fortaleza, também arena da Copa, jogo complicado, e a gente está falando sobre demissões e não sei o que, de técnicos indo embora, estamos falando aí de um técnico que está há 3 anos no Palmeiras e não à toa ganha muito e tem o controle total sobre o time, encara hoje o Fortaleza para Bem, tentar assumir ali, chegar lá na liderança. e o adversário também. O E o adversário Vojvoda também também, tá uma exatamente. cara lá. Exatamente, são os contra-exemplos do que a gente viu essa semana, o Mauro. O Fortaleza já se firmou como um adversário difícil para qualquer clube do Brasil, né? Já acabou aquela história, viu, do Fortaleza, vai lá do Ceará, é mais fraco, não é mais fraco, vai ao mercado, contrata, não tem o aporte financeiro que tem o Bahia, né? O pessoal fala muito do Bahia, mas o Bahia foi comprado pelo Grupo City, tem uma injeção de grana violenta. O Fortaleza se reconstruiu pelas próprias pernas, né? É um trabalho exemplar. Se a gente elogia o Flamengo pela reconstrução, o Fortaleza, num outro patamar de clube, com o tamanho de torcida, pelo PIB da região e tudo mais, evidentemente um exemplo tão importante quanto, me parece. E tem uma boa equipe, é sempre adversário difícil, né? Eu acho que nesse momento, essa briga pela liderança, ela tem aí uma situação em que, no caso específico do Palmeiras, o Palmeiras não está tão mexido quanto o Flamengo. Então, acho que é uma oportunidade que tem o Palmeiras de aproveitar qualquer tropeço do Flamengo. O Flamengo não venceu em Caxias do Sul desde que entrou nessa fase aí vitoriosa, 2019 para cá, né? Então, hoje é uma chance razoável do Flamengo perder pontos e o Palmeiras assumir a liderança. Só que tem um adversário bem complicado, vai ter que capinar sentado também para conseguir 3 pontos, né? Fizeram jogos difíceis, ano passado teve a Copa do Brasil, teve até questões de arbitragem e tudo mais, mas acho que o Palmeiras tem mais. Eu acho que esse período de Copa América é mais propenso que o Palmeiras aproveitar do que o Flamengo. O Flamengo está mais desfalcado, ficar ali na liderança, ou perto dela, já será, na minha opinião, bastante, pelas circunstâncias. O Palmeiras acho que é o contrário. Como não perdeu tanta gente, tem que tentar escapar da primeira chance que o Flamengo der. E joga depois, né? O Flamengo joga mais cedo. Vai jogar sabendo Isso. já qual o resultado do time que começa a rodada na liderança do campeonato.